Bom dia a todos. Vamos dar início à divisão do jogo do Portimonense. Vou fazer-vos pergunta 1 a 1. Vamos começar por ti, Rafael. Sim, então começo aqui pelo João. João, antes de falarmos aqui do jogo do Portimonense, os Estrelas já levaram algum tempo de trabalho, esse alta de 3 semanas. E como podemos ver aqui também, há aqui um núcleo duro que ficou, tem o logo de capitães, com alguns jogadores que entraram. Pergunto como é que está a ser este ajuste, não é? Este encaixe dos jogadores que vão entrando com os jogadores que vão ficando. É importante também haver este grupo, estes jogadores mais experientes, como os vemos aqui agora. Acho que está a ser positivo. Para quem ficou, as regras de manter e afinar ainda mais. Quem está a chegar rapidamente teve que se adaptar às regras e entrar o mais possível dentro do nosso conceito de treino e do dia a dia. E é isso, é o que a gente tenta passar para quem está a chegar agora. João, e como é que tem visto a adaptação dos jogadores que chegaram neste ano de contrato? Vai ser positiva, toda a gente está a trabalhar bem, no limite, toda a gente quer mostrar ao Mister que pode contar com eles e até ver está a ser muito positivo. E como é que vê agora este jogo com o Portimonense? O jogo Portimonense é como foi a época passada, a gente entrarmos para dentro de campo com a mesma ambição que foi a época passada, sermos competitivos, dar o melhor de nós, como sempre foi, e se possível, ganhar o jogo, como sempre. Passamos ao António. Tal como na pergunta que fiz ao João, nesta linha de continuidade no Estrela, a baliza é um bocadinho isso, ou seja, os 3 guarda-redes que estiveram na parte de época passada continuaram. Pergunto se isso é também uma vantagem, tendo em conta que a competição mudou, a segunda liga foi ultrapassada por sucesso com vocês. É importante aqui trazer estabilidade num setor tão sensível como é a baliza. Sim, porque, como tu disseste, é um setor que requer valências, percebes? E que requer como é que eu vou te explicar? Que requer alguma experiência também, não é? E quando já damos continuidade a um trabalho que já foi bem conseguido, isso demonstra também alguma demonstra confiança. António, tu és os jogadores neste plantel que teve vários anos na Primeira Liga. Tu vês os jogadores mais jovens preparados para este desafio que é diferente do que é a Segunda Liga, muito mais exigência dos erros cometidos sem que ser mais. Sim, porque hoje em dia há uma maior preparação para isso e os erros são muito menos feitos, né? Agora é dar continuidade, é mostrar que estamos presentes e que estão presentes para mostrar também ao treinador para jogar, né? Neste caso. Um patamar como o Miguel é diferente, pesa essa diferença. Não, porque os jogadores elevam o nível também, né? A preparação tem que ser diferente, os treinos têm que ser mais, tem que haver mais foco, mais dedicação e pronto, é no treino que a gente treina isso, para não errar tanto. Vamos agora ao Sassuolo. Passamos ao São Paulo, aqui por essa semana. Mister, o Estrela vai começar a competição oficial aqui com este jogo de Taça da Liga.
no seguimento também de uma pré em que se nota que o Estrela, nos jogos até que tem feito, não tem tido receio aqui de escolher o adversário a dedo, por assim dizer. Já joguei com o Sporting e penso que até o primeiro jogo, pelo menos, por assim dizer, um jogo completo, até 90 minutos. Pergunto se o seu treinamento também teve que ver com isto, ou seja, não pensou na pré-época mais favorável no que diz respeito a resultados, e ter jogado se calhar com mais equipas de Liga 3, Campeonato de Portugal, e ter grandes goleadas, 0 gols sofridos, se o importante foi também trazer capacidade à equipa para este momento, uma vez que é se calhar complicado iniciar uma competição oficial com tão pouco tempo de trabalho. A Taça da Liga se calhar poderá ser uma competição perigosa nesse aspecto. Sim. Essa lógica vai ser uma lógica sempre presente dentro da nossa forma de pensar e nossa forma de planear, na nossa forma de agir, que é uma forma ambiciosa, não é? Nós queremos grandes resultados, queremos grandes êxitos, temos que pensar grande até na preparação, na forma de preparar. Mas temos que ser honestos que nem tudo foi como a gente desejava. Jogar com o Sporting, com o Benfica, Porto, Braga, ou qualquer grande equipa de outro país, é sempre o nosso foco porque eleva ao nível competitivo. Mas algumas situações não foram exatamente como a gente. Nós terminamos, nós prolongamos para lá do final da época passada em 3 semanas mais ou menos, 2 de competição e depois uma de festejos, algumas reuniões e perdemos, ganhámos e perdemos. No fundo atrasámos 3 semanas de preparação, de planeamento e neste momento, tal como a performance da equipa, há coisas a melhorar, muitas coisas a melhorar, coisas que podiam ter sido diferentes, coisas que têm que ser obrigatoriamente diferentes a nível de estrutural, a nível humano, a nível de procedimentos, a nível de recursos, porque o nível vai ser diferente. Então nós temos que elevar muito, a nossa direção, o nosso presidente tem noção disso, está a trabalhar profundamente para isso, em conjunto com o nosso diretor desportivo Zé Faria e toda a administração, para que o nosso nível seja realmente aquele que nós desejamos, que é um nível altíssimo. E que a gente possa, dentro desse nível, ter constância, ter regularidade no desempenho. Em relação aos jogos, quando eles apareceram simplesmente não tivemos essa flexibilidade, esse grande critério para é como for, nós perdemos, ganhamos ou empatamos, sempre vamos interpretar o que aconteceu, porque é que aconteceu e manter o equilíbrio sempre em qualquer momento, quanto mais em pré-época. Para nós o mais importante não é o resultado final, é o que leva a isso, é o processo que leva a isso. Nesta pré-temporada foi bom ter já, neste caso, o Sporting, o Casa Pia, ter já um jogo oficial com o Portimonense. Infelizmente, à última da hora, o Alverca desmarcou o jogo e não foi possível competir ontem. Mas são circunstâncias que faz parte do nível em que ainda estamos, num nível superior. Será diferente o planeamento, o compromisso entre as instituições para que não haja essas falhas, assim como outros pormenores que nos podem levar a ser mais competitivos. A elevação gradual dos adversários é uma lógica que às vezes está presente nos treinadores. A minha, eu sou muito flexível nesse a adaptabilidade é muito importante. Pode haver grupos que é importante levar logo com o Sporting, com o Benfica, com o Casa Pia, com o Estoril, com o Sevilha, sei lá, com diferentes jogos. E há grupos que, se calhar, não, tem que jogar aí contra a seleção distrital, não é? Que às vezes a seleção distrital é um grupo de amigos que se junta às vezes para fazer um jogo de treino e gradualmente, para que o impacto negativo dos golos sofridos, às vezes é importante sofrer golos, às vezes é importante perder, é importante passar por momentos difíceis para a gente se reerguer de forma mais determinada. Por isso, é como teve que ser e vamos encarar sempre com grande ambição qualquer jogo de treino, qualquer jogo oficial que possamos ter ainda dentro deste período de pré-temporada, até à primeira jornada com o Vitória em casa.
e sempre a elevar os níveis da ambição que a gente pretende. Bom dia, Sérgio Vieira. Este jogo acontece numa fase em que é pré-época, não vamos dizer que é oficial, porque é pré-época, as equipas nem há um mês estão a treinar. Pensa que esta competição, se calhar, devia ser mais tarde no motivo de campeonatos de competição? Sim, no nosso caso em particular, acontece no fim da segunda semana de trabalho, embora a paragem para uma grande parte deste grupo foi paragem curta, 3 semanas, para alguns jogadores foi 5 semanas, e um ou outro ainda mais, o que realmente dificulta o nível em que eles se encontram para defrontar este adversário. Mas a maioria dos nossos jogadores está preparado, porque mesmo nas suas férias tiveram disciplina. Hoje em dia o jogador de futebol, quando é diferente de alguns anos ou algumas décadas atrás, já se prepara na sua própria casa, já tem cuidado com a alimentação, com o descanso, com o retorno à competição. E nós, quando pegamos nos jogadores vindos do período de descanso, de férias, normalmente já os encontramos com um bom nível, ou com os requisitos mínimos para a gente aplicar cargas mais fortes e elevar o nível depois que pretendemos. Agora, a competição realmente não... Acho que não é só o nosso caso que prolongamos por causa do play-off da temporada passada. Acho que no geral as equipas têm muito pouco tempo de preparação para que depois o jogo seja realmente aquilo que se requer, né? O que é que toda a gente quer num jogo? Que seja um espetáculo, seja intenso, que o estádio esteja cheio, que as equipas joguem bom futebol, e isso é contra a lógica, ou seja, não tem sentido quando sabemos que as equipas não estão ainda na sua plenitude ou com os mínimos requisitos, já estar a aplicar a competitividade oficial a um jogo de futebol. Mas é como tem que ser, a Liga deve entender que tem que ser assim, tem que ser aplicado desta forma, no calendário anual. A Liga, a Federação, quem controla estas competições, se acha que tem que ser assim, a gente respeita, deve ter uma lógica forte por trás. A gente só tem que lidar com aquilo que a gente controla, que é fazer a nossa parte e tentar, dentro das condições que temos, sermos competitivos, sermos intensos, jogarmos um bom futebol, valorizarmos a presença dos nossos adeptos que irão estar em Portimão e tentarmos passar à próxima eliminatória. E, ou seja, como é que vê este salto para um novo patamar e como é que antecipa o embate com o Portimonense e como é que vê o adversário? Sim, o salto é muito simples, foi como o João Reis e o António Filipe comentaram, e acho que é o sentimento geral deste grupo de trabalho, das pessoas que estão connosco no dia-a-dia, presentes desde muito cedo, de madrugada quase, até bem tarde, a trabalhar. A lógica é mesmo, é elevar o nível. Sabemos que aquilo que fizemos na temporada passada ficou lá atrás. A lógica foi essa desde julho do ano anterior, foi elevar o nível constantemente. Os erros, as coisas menos boas que aconteceram durante o ano, já têm que ficar para trás, ou seja, o nível tem que ser muito maior, não podem acontecer, não há tanta margem para errar como na segunda liga. E sabemos que os jogadores, todo o jogador que, aliás, muitos dos jogadores que chegam ao clube grande passam pela segunda liga ou até pela CNS, pela terceira liga. Há tantos exemplos de jogadores que elevaram os seus níveis competitivos, os seus níveis qualitativos nos diferentes aspectos técnicos, táticos, mentais, físicos. E é isso que a gente se propõe. Propomos a transformar-nos enquanto indivíduos singulares, enquanto individualmente, coletivamente também enquanto equipa, enquanto instituição. E é isso que nós queremos. E além disso, também socialmente, queremos, enquanto adeptos, dar um grande exemplo dentro do futebol português, de marcarmos a história sempre com o nosso estádio cheio,
Isso é outro aspecto que nós também temos que elevar o nível, não é só os nossos jogadores individualmente, a nossa equipa coletivamente, o treinador, a instituição, é socialmente também contamos com os nossos adeptos para que elevem o seu nível e o nível que tiveram naquele jogo Estrela da Amadora Marítimo, estádio lotado, um ambiente fantástico, é esse nível que nós queremos ter em todos os jogos no José Gomes. Da nossa parte, nós comprometemos a isso, a ser ambiciosos, a ganhar a qualquer adversário, independentemente do local do jogo, da cor da camisola ou da posição da tabela onde ele se encontra, ou do que ele represente historicamente dentro do futebol. A nossa ambição vai ser essa sempre, porque é dessa forma que nós estamos, dessa forma exigente que estamos no dia-a-dia, porque também sentimos que temos ferramentas para isso. Estes 4 que estão aqui foram jogadores de segunda liga na época passada, neste momento são jogadores de primeira liga, mas na história deles já foram jogadores de primeira liga também, do nível mais alto, e têm isso dentro deles. Foi uma questão de circunstâncias, onde passaram, não passaram, por isso eles têm, há muitos outros ali que têm, outros que nunca estiveram, mas têm potencial para estar e para estar num nível muito alto. É tudo uma questão de trabalho, de mentalidade, de ambição, de determinação, de resiliência, às vezes até de obsessão. Ser obcecado mesmo por isso, uma obsessão positiva. Se isso acontecer, não tenho dúvida nenhuma que o nível que nós vivemos na época passada foi simplesmente um primeiro passo para coisas muito maiores que podem acontecer dentro deste clube. Em relação ao Portimonense, um adversário difícil, um adversário que se estabilizou na Primeira Liga, com estabilidade financeira, uma grande estrutura de trabalho, condições de trabalho, um grande treinador, uma pessoa com muita história dentro do futebol português, bons jogadores, recruta bem, numa localização geográfica fantástica, onde todos nós gostaríamos sempre anualmente de passar férias. Por isso, sabemos as dificuldades são inúmeras, mas vamos com toda a ambição, como iremos a qualquer estádio, a qualquer cidade, dos adversários que teremos pela frente. Por isso, vamos respeitar muito e tentar passar a eliminatória. O Portimonense, até que o Ministro frisou, é uma equipa de primeira liga. Mas o Estrela, apesar desta decalagem de ter tido menos tempo de descanso, ter um período de férias mais curto, também para estar pronto para começar, fica a ideia que, até por um trabalho que o Estrela está a fazer, obviamente, está num processo de construção de plantel que é mais adiantado que o próprio Portimonense. O Estrela tem mais jogadores inscritos no Portimonense, por exemplo, tem, se não me engano, 29 jogadores inscritos na Liga. Pergunto se nesse aspecto é uma pequena vantagem que o Estrela poderá tentar aproveitar em seu favor. Não, pequena vantagem não é pequena vantagem. Os jogadores que o Portimonense inscreve ou o Estrela inscreve, só o clube é que diz respeito. Isto, às vezes a quantidade não quer dizer qualidade. Por isso, os Portimonenses, os jogadores que podem ter inscrito, se calhar podem ter qualidade, mas os nossos também têm. Nesse caso, temos é que fazer o nosso trabalho, fincadamente todas as semanas, para chegar depois aos jogos e fazer um bom jogo. Por isso, acho que não há nenhum tipo de favoritismo para nós ou para eles, neste caso. Diogo, numa fase tão precoce da época, o que é que vocês conseguiam saber sobre esta equipa do Portimonense? Antes de mais, sabemos que da época passada muitos poucos jogadores saíram de lá. Nós vimos os jogos também, eu por acaso vi os jogos do Portimonense, e aquilo que nós temos bastante equipa de observação também, da parte do Estado da Amadora, em que nos passa afincadamente e continuamente tudo aquilo que nós vamos apanhar amanhã, e sabemos as tarefas que temos que cumprir, e isso para nós é o principal. Este é um jogo como qualquer outro para ganhar, tem confiança que isso vai acontecer. O Estrela tem que entrar em qualquer campo para ganhar. Essa é a nossa mentalidade, sempre foi a nossa mentalidade, e isso é uma coisa que tem que viver dentro de nós. Qualquer jogador que venha para o Estado da Amadora tem
tem que ser ambicioso, tem que ter vontade de todos os jogos ir para dentro de campo e ganhar. Conseguir os 3 pontos, passar eliminatórias, seja como for. Essa é a nossa mentalidade e será sempre a nossa mentalidade. Passando ao qualquer um de vocês 4, pela experiência que tem experiência de jogar na Taça da Liga. A Taça da Liga voltou àquele modelo mais habitual que tinha, não é? Começar, e como também já falámos, mais cedo, numa altura de verão, com eliminatórias. Pergunto também devido a isso, se aqui vocês também, enquanto grupo, também essa situação com, se calhar, o copo meio cheio e o copo meio vazio. Já falámos aqui desta questão de, se calhar, a qualidade perde-se nas primeiras eliminatórias, porque nenhuma das equipas está no seu melhor, mas pergunto também se cria oportunidade, por exemplo, para o Estrela, que está aqui de volta à Primeira Liga e, se calhar, quererá ter uma boa participação na Taça da Liga, cria a possibilidade de fazer mais jogos, uma vez que o Estrela está a passar 2 eliminatórias, tem a fase de grupos, há também esse pensamento aqui da vossa parte. Claro, acho que, como bem frisado pelos meus colegas, nós temos 2 semanas de trabalho, né? Estamos em fase de preparação e esse acaba por ser mais um jogo preparatório para o que aí vem, né? Com um caráter um pouco especial, com um caráter competitivo, um jogo oficial que dá o direito, em caso de vitória, de disputar mais outro eliminatório. Então é importante, faz parte da nossa preparação. O nosso objetivo desde que montamos o nosso grupo de trabalho foi sempre entrar nos jogos buscando nos apresentar da melhor forma possível, jogar bem e buscar a vitória. Amanhã nós iremos manter a nossa lógica, né? É claro que nessa fase, na nossa preparação, um jogo oficial que vale uma disputa para uma passagem de grupos, nessa altura pode ficar um pouco condicionado, mas acho que faz parte e as 2 equipes podem tirar proveito disso para fazer suas avaliações para a sequência da época. Este é um jogo que, se ninguém ganhar nos 90 minutos, vai a penaltis. Vocês têm uma boa colocação, vão 2 vezes para o penaltis, 2 vezes para o penaltis. Isso é algo que também vai na cabeça dos jogadores quando chega a esses momentos decisivos, quando há uma parte, quando traz boas recordações. Não, é normal que haja esse tipo de pensamento pelo regulamento, né? O regulamento impõe isso, então a gente tem que estar preparado para isso, né? E pelo histórico, pelo histórico recente, a gente tem aquele alento, mas a gente sabe que essa época é totalmente diferente da que passou, né? Os jogadores, o próprio momento de competição, no meu modo de ver, não é tão tenso quanto o que passou, né? Mas a gente está preparado para isso, é o nosso papel estar preparado para todo tipo de situação. E se precisar, a gente tem que estar preparado para conseguir ajudar a Estrela de que maneira for. A integração dos novos jogadores torna sempre que este grupo é mais forte do que o ano passado? Sim, acho que ainda é um pouquinho cedo, né, para a gente tirar essas conclusões, mas a manutenção de uma grande parte dos atletas é importante também para a adaptação mais rápida possível daqueles que chegam, né? E nós, ano passado, já tínhamos um grupo muito forte. E eu acho que se não fosse a força do nosso grupo, não tínhamos conseguido o nosso êxito, né? E a manutenção de muitos jogadores do ano passado faz com que nós, naturalmente, já entramos nessa época com um grupo forte. E aqueles que chegaram até aqui já demonstraram que vieram para somar, que são homens, são atletas de caráter, que buscam o seu espaço num contexto novo para eles. A gente ajuda da melhor forma a se adaptar rapidamente à nossa maneira de trabalhar. E a gente tem tudo para continuar tendo um grupo forte. Eu acho que o nosso grupo ano passado era muito forte e esse ano nós temos que dar sequência nisso e melhorar, até porque o nível subiu um pouco. Alguma questão para você, Sérgio? Sim, também, só para terminar, Já à vontade. do Luís ter falado. O Estrela vem de um play-off, tem caráter eliminatório e vai agora disputar pelo menos no eliminatório, certamente que irão disputar mais. Pergunto-lhe se ter um expert em grandes modalidades como o Brígido é uma vantagem, e depois ter também o António Filipe, que é um jogador muito experiente e preparado também em qualquer momento, torna a Estrela aqui um bocadinho mais próximo, ou pelo menos mais confiante numa passagem. Sim, há fatores de ambas as partes, e o Miguel até salientou isso, que nós não podemos dizer que nós somos mais favoritos ou temos mais vantagens de um lado, do nosso lado, ou menos. Há diferentes fatores, não é? O futebol, o êxito,
no futebol é multifatorial. Existem N fatores que contribuem para as equipas terem sucesso ou terem insucesso. Dentro do jogo há inúmeros fatores. Alguns deles têm a ver com esta particularidade. A disputa recente de um play-off, de uma prova, digamos, a eliminar em dois jogos, neste caso é só um, é em 90 minutos, ou vamos a penaltis, está registado na mente de todos nós esse momento positivo. E ter 2 jogadores com esta qualidade, com esta experiência, naquela posição específica, realmente dá-nos essa confiança. Mas às vezes a confiança não é tudo. Para mim, o mais importante é a preparação. Foi o que eles fizeram nas férias, foi o que eles fizeram nestas 2 semanas que estiveram cá. Porque às vezes só o facto de termos passado por isso não nos garante que o futuro seja igual. Quer em relação a essa posição de guarda-redes, quer em relação a todas as outras. Por isso, sabemos que há aspectos que pesam positivamente para nós, mas há outros que pesam positivamente para o Portimonense. Jogam no seu estádio, trocaram recentemente o relvado, têm um tapete fantástico, estão habituados a treinar nesse tipo de tapete, nesse relvado, nessas condições em que a bola rola muito rápido, a tomar decisões nessa intensidade. O clima, sabemos que por vezes varia em relação à localização geográfica onde estamos dentro do próprio país. Estão habituados também a esses jogos de 50 mil, 60 mil no estádio, a esse tipo de pressão, porque nos anos anteriores vivenciaram isso, na Luz, em Alvalade, no Dragão, em Braga, em Guimarães, nos diferentes estádios. Então essa parte, esse subconsciente da pressão pesa também um pouquinho talvez para o lado deles, porque no ano passado nós vivemos alguns jogos com grande envolvência humana, com um grande público, mas a maioria não foi como certamente o que eles viveram. Então, há muitos fatores que pesam para o lado portimonense, outros que pesam para nós. Neste momento temos que aceitar que a ambição é dos 2 lados, as 2 equipas têm uma grande probabilidade de passar, porque as 2 são competentes, têm coisas boas. Esperemos, acima de tudo, que seja um bom jogo, à hora que seja um bom jogo para quem está no estádio, que esse é o aspecto também fundamental para o futebol.